Meu nome é Rodrigo Gonzato, eu sou do Instituto Faber-Ludens de Design e Interação. E a gente atua em Curitiba, fazem 4 anos. Somos uma ONG que promove design e inovação através do design e interação e tenta divulgar e expandir o design e interação no Brasil, a nossa atuação mais política. Porém, a gente tem várias linhas de atuação, como a educacional, através da pós-graduação, e uma linha mais que a gente puxa mais para o social, que é a proposta que eu vou mostrar para hoje, que é do design livre. Coloquei esse slide aqui como uma brincadeira, mas basicamente a proposta do design livre é não só matar a cobra, mas mostrar o pau. Por quê? Do design, um dos paradigmas do design é que o design é solução de problemas. Eu não sou muito afim dessa perspectiva, porém, não basta só resolver problemas, tá? Tem que mostrar como. E esse é uma das questões do design que a gente vai trabalhar hoje. Tá? De certa forma, a gente pode ver o design como uma caixa preta. Na verdade, não só o design, mas os equipamentos que a gente usa no nosso dia a dia, os fatos eletrônicos, como esse daqui. Eu consigo ver o que tem por fora. Eu consigo ver a carcaça, a superfície dele. Mas o que se passa aqui dentro? Por que foram feitas essas escolhas? Por que esses botões estão ordenados dessa maneira? Certo? Eu, enquanto designer, eu tenho acesso já ao resultado de um projeto de design. Mas eu não sei do processo. Geralmente, quando a gente vê uma caixa preta assim, se torna um pouco mais fácil de imaginar que aquilo foi projetado para mim. Seja fácil de usar, seja compreensível, seja legível. Eu tenho uma marca que diz que alguém pensou naquilo. Mas será que pensou para mim mesmo? Como é que ele conseguiu projetar para mim? Como é que eu sei ainda quais decisões, qual foi o processo daquele design? Parece que, de certa forma, quando a gente tem uma marca, alguém dizendo que projetou algo, aquilo, na verdade, me faz ignorar mais ainda os processos que resultaram naquele produto. Uma das questões é se o design ele precisa ser uma caixa preta, ele precisa estar oculto assim? Eu, enquanto designer, eu posso ser um designer que projeta caixas pretas? O projeto é algo que está oculto para quem usa, sob premissas como fácil de usar? Ou posso ser um designer que abre caixa preta? Isso é possível? Então, uma das propostas é que o design livre ele trabalha nesse sentido. Na verdade, o software livre ele já trabalha nisso. Ele tenta abrir essas caixas pretas e faz um trabalho muito bom. Porém, quem que participa do software livre? Como você participa do software livre? O que você precisa saber? O que você precisa fazer? Como estar dentro dessa comunidade? Se a gente for analisar de perto, de certa forma, o próprio software livre também tem suas caixas pretas, que deixam oculto para a maioria de nós alguns processos. Porque como que a gente vai participar do software livre se eu desconheço, por exemplo, uma linguagem de programação? Se eu desconheço aquela linguagem de programação que está sendo utilizada ali? O software livre, digamos, ele tem uma certa regulação na participação dentro das suas comunidades, porque você consegue atrair as pessoas que têm esse conhecimento, ou seja, você consegue abrir a caixa preta para essas pessoas, mostrando o código, porém, para a maioria ainda é difícil você participar, é difícil ter acesso a essa caixa, porque esse processo que foi levado para um resultado, porque ele está oculto através da linguagem de programação. Como que a gente pode participar? Tá? O problema, então, que a gente pode, uma brincadeira, é que quem não codifica não apita dentro do software livre, né? E o design livre, a proposta é justamente abrir as caixas pretas. Não simplesmente, um dos processos pode ser você divulgando melhor como aprender linguagem de programação, mas outra será que cada um não tem o que oferecer também ao projeto de algo? A gente vê muitos softwares que sofrem por, digamos, falta de design. O que seria um erro, porque não falta design. O que falta, de certa forma, são métodos de design. Você não pode confundir design livre, essa proposta, como trabalhar com software livre. Tá? Não simplesmente. Uma das premissas é essa. Mas o principal
você abrir o processo de design. O software livre, ele tem design. O que ele não tem são métodos de design. E não tem designers participando, e não só designers participando. Uma das vantagens do software livre, ao contrário do software proprietário, é que você, abrindo o processo, você não precisa simplesmente chamar usuários para perto. O que vocês acham? Você pode fazer com que eles participem da comunidade, estejam ativamente, não como usuários, mas como designers. Essa formação do design livre, ele tem vários temas que a gente foi concatenando e que a gente conseguiu foi encontrar ramificações de quem já trabalha nesse sentido. Design participativo, o próprio software livre, a pesquisação. São várias tentativas de abrir o processo, abrir a prática de design. E a gente também, quando eu falo a gente, eu falo o Instituto e várias organizações que já estão trabalhando com essa proposta, encontra que a gente tem um certo ocultismo metodológico, por exemplo, dentro do design, que é esconder o processo, esconder como foi feito, para que aquilo pareça mágica, uma magia. Será que a gente precisa disso em todos os projetos? Será que em projetos abertos não pode abrir para que eu possa questionar um produto, um sistema? Como é que eu posso questionar alguém ter escolhido colocar um botão na direita ou na esquerda, verde ou azul, ou coisas mais complexas, se eu não sei qual é o processo que levou a essa decisão? Se eu tivesse processo aberto, eu posso questionar ou reafirmar. E aí eu posso participar junto do processo do design de algo. E essa proposta não é um design livre para designers, mas sim para qualquer um que queira participar. Por isso a gente tem uma ideia de inovação social, no sentido que... Por que a gente precisa continuar com essa hierarquia de usuários e designers? Designers acima que projetam e pensam e que sabem aquilo que o usuário precisa. Será que todos nós não temos uma capacidade de projetar e que com métodos a gente possa aprimorar e realizar cada vez melhor? A gente, pelo menos é uma tese minha, que a gente se acostumou durante muito tempo a falar de grandes invenções, de inovações, e associá-las a pessoas, a nomes. Então, Steve Jobs fez o Mac, né? Mas a pergunta fica aqui, de general que ganha uma guerra sozinha, né? A gente está aprendendo ainda a falar sobre a inovação, sobre os acontecimentos e associar eles, e dizer que quem foram feitos foram movimentações de pessoas, que ninguém constrói algo grande sozinho. Então, uma das visões é tirar o design desse estrelismo da pessoa que projetou, do nome ou da marca, mas associar ele às pessoas, uma comunidade por trás disso. Outra identificação que me faz acreditar que o design livre pode funcionar é essa espécie de demanda reprimida. Tá? Eu vejo muitos designers querendo trabalhar com algo importante, querendo fazer algo relevante, querendo não somente no emprego dele trabalhar por uma empresa, mas conseguir fazer parte de uma comunidade preocupada realmente em questões do Brasil e do mundo. E isso não é só identificação nossa, a gente já vê que está acontecendo. O Mozilla tem esse projeto que é muito legal, que já gerou muito conhecimento, e, inclusive eles vêm dando bastante palestra no Brasil, e a gente já participou de alguns concursos de design deles, e participou já com essa proposta de design livre, geralmente se faz alguns concursos, e nossas propostas geralmente são todas abertas, com todo o processo, toda a documentação, todas as conversas, para que a nossa proposta possa ser identificada por outra pessoa, e ela possa não simplesmente se aproveitar daquilo tudo que a gente fez, mas pegar um pedacinho, fazer um fork, e construir outra proposta a partir de um pedaço. E essa é uma das vantagens quando você tem um processo de desenvolvimento aberto. Você não precisa continuar do fim, ou seja, de um código, que seria o fim de um processo. Você pode se aproveitar de qualquer pedaço desse processo e aproveitar uma ramificação para construir e ir além. Outra proposta, que é mais legal ainda, da OpenDO, ele junto com associado ao Design Thinking, uma das vertentes, essa vertente mais social, que busca, na comunidade, eles têm um processo bem fechado, que não é o objetivo que a gente vê no design livre, mas o resultado deles é legal, que são várias propostas de design, de designers, de qualquer pessoa, para resolver grandes problemas do mundo.
Outro que a gente encontrou na Europa é o P2P, que é do Máximo, e também é bem legal que trabalha nessa mesma proposta. Eles trabalham com o que eles chamam de Open Design, ou design aberto. A gente reforça a importância de ser o design não só aberto, mas ser livre. O que talvez seja um paradigma que é muito diferente do software aberto e do software livre. Porque o design, como que a gente considera um design fechado? Sem processo. Quando a gente lida com algo, a gente encontra um computador, a gente encontra um celular, a gente encontra um site, a gente encontra uma cadeira. Como é que a gente vê aquele fechado? A gente já vê o resultado aberto, o código já está ali de certa forma. Justamente o que está oculto é o processo de desenvolvimento. Tá? É outra visão. A gente está trabalhando com uma proposta no Instituto do Faber-Ludens, que é o do Corais. Então, é uma plataforma que a gente lançou, é uma das possibilidades de desenvolver o design livre nesse sistema. Na verdade, é uma plataforma, um sistema, uma comunidade, com várias ferramentas de design e uma base de conhecimento sobre design e métodos, que é todo colaborativo em wiki, e qualquer um pode ir lá postar e trabalhar, e a gente já tem alguns projetos. Um deles que acabou se desenvolvendo mais, a gente já tem temos um produto construído pela comunidade, é do Xcards. É uma ferramenta que entra dentro da ideia de desenvolver o design no Brasil, e é uma ferramenta aberta. Na verdade, é um baralho de métodos e de entregáveis, digamos, de documentos, que você pode montar e colaborativamente com uma equipe, você dá mais poder para todo mundo interferir no processo de trabalho. Então você monta um processo de trabalho de design através de um jogo. E a gente construiu já vários documentos na comunidade. Teve vários fluxogramas, teve storyboards, e disso a gente resultou num produto, ou seja, um baralho. Qualquer um pode baixar lá esse baralho, editar e comentar e trabalhar, ou mesmo questionar ele e seguir o projeto por conta, fazer um fork e fazer o projeto se tornar outra coisa. A gente também fez já testes com eles, então está sempre aprimorando, já tem 2 versões, e esse é um dos exemplos bem simples do que pode ser construído e está aberto para qualquer um usar, qualquer um pegar para si, modificar, tal como no software livre. Aqui, é importante sempre ressaltar quem participou, por exemplo, desse projeto. Algumas poucas pessoas se interessaram e conseguiram desenvolver algo. Essa plataforma Corais, a gente tem alguns pressupostos, né? Então, o que você pode fazer? Se você se interessar pelo design livre, nesses 15 minutos que eu tenho aqui e quiser conhecer mais, você pode conhecer até o Corais. Na internet já tem várias pessoas comentando sobre isso. A gente pode discutir. Uma das grandes vantagens é ensinar e compartilhar o potencial de design livre como educação, para que mais pessoas conheçam sobre design e possam fazer design sem seguir necessariamente uma escola ou um modelo tradicional de ensino. Então, eu peço que quem se interessar conheça o Corais. Temos várias perguntas para resolver ainda, né? O que o design realmente pode oferecer de relevante à sociedade? Mesmo? Todos os questionamentos, por exemplo, o design sustentável e outras vertentes, cabem a gente discutir e ver se realmente o design pode ter um papel social. Como fazer que o design não precise de alguém com status de designer para dizer como que se faz? Como evitar que o design livre deixe de ser livre, sendo que ele não é parecido com o software livre, mas é uma outra abordagem? E como tornar o design livre sustentável por ele mesmo? Então, queria agradecer a vocês. Muito obrigado por estarem aqui. E quero já agradecer a oportunidade, parabenizar os próximos palestrantes. Acho muito legal esse estilo. E convido realmente a participar do Corais, discutir, questionar se vocês acham que é irrelevante essa proposta ou se vocês apoiam e querem cooperar. Obrigado.